Bom dia! Começando a nossa aula de número 99 e hoje nós vamos estudar juntas sobre como vencer a procrastinação. Fala aí pra mim, por favor, se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Tatá. Dona Cinete, Roseneide, Leila, Grazi. Como que vocês estão? Bom dia, Cantídia. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Janete, Nise. Então, olha só, o tema da nossa aula de hoje sobre como que a gente faz para vencer a procrastinação, tá? Essa semana a gente tá estudando sobre os inimigos do nosso relacionamento com Deus. Não tem como ser todos, né? Estamos vendo alguns. A gente já viu a aula passada, que foi na segunda-feira, sobre a questão da inconstância. Hoje nós vamos ver sobre a procrastinação. E na sexta-feira, um inimigo que ninguém admite que tem, mas que todas nós aqui enfrentamos, que é a superocupação. Ai, Pri, é porque eu sou muito ocupada, não tenho tempo para buscar Deus. Na aula de sexta-feira a gente vai ver sobre isso, tá? Então, olha só, tudo certinho, vocês estão falando que áudio e imagem tão bom. Então, coloca aí pra mim, se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, que eu quero te dar as boas-vindas, caso essa seja aqui a sua primeira vez. E você que é minha aluna veterana, tá? Fala pra mim aí qual é o curso que você tá fazendo comigo ou que você já fez. Combinado? Coloca aí pra mim, que eu quero te dar as boas-vindas. Bom dia, Sangelina, Lisiane, Vivi. Olha só, Rose é novata, seja bem-vinda, Rose. GCL também tá aqui pela primeira vez. Paola, sejam bem-vindas, meninas. A gente tem aula aqui sempre na segunda, na quarta e na sexta-feira, às 7 e 7 da manhã, tá? E também, se você não puder assistir a aula toda, Pri, tô aqui, entrei só 5 minutinhos, mas não vou conseguir ficar o tempo todo, não tem problema. A gente tem um replay disponível lá no nosso canal do YouTube por alguns dias. Inclusive, você que tá aqui pela primeira vez, tá? E não assistiu a aula de segunda, ela ainda tá lá no meu canal do YouTube, tá? Pri, como que eu faço pra entrar? O link tá na minha bio, certo? Deixa eu só ver aqui se eu consigo uma coisa. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Paulinha Ávila, Mada Ávila. Ó, Jane tá aqui pela primeira vez, Dé também, então sejam todas bem-vindas. Deixa eu me apresentar, né, pra você. Meu nome é Priscila, sou casada com o Tess, que já entra aqui pra ficar nos comentários aqui me ajudando a responder vocês, tá? E eu e Tess, nós somos pais do Azaf e nós temos também uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. Nessa empresa que nós temos, nós treinamos pessoas, tá? Pra viver a vontade de Deus, pra viver a vida abundante. Jesus, ele morreu na cruz pra que a gente tivesse vida eterna, tá? Com ele, mas também pra que a gente já viva aqui hoje aquilo que ele tem pra nós. Pra que a gente viva a vontade dele, viva o propósito dele. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer isso porque a gente tem travas no nosso coração, porque a gente precisa de mais sabedoria. Então, na Academia de Vida Abundante, a gente trabalha para treinar você para viver essa vida. E eu, Pri, faço isso como? Através do estudo da Bíblia para mulheres cristãs, tá? A Academia de Vida Abundante tem várias ramificações, mas aqui no nosso perfil, né, nossas aulas são para alunas, mulheres cristãs que querem conhecer mais de Deus, que querem ser mais sábias e que querem viver essa vida abundante com Deus. E aí, como que eu faço, Pri, para estudar com você? Você estuda comigo aqui, sempre nas nossas aulas gratuitas, segunda, quarta e sexta. E também você pode fazer um dos nossos cursos avançados. A gente tem Mapa do Tempo, que é para quem quer se organizar. Mapa da Fonte, que é para quem quer estudar a Bíblia. E o Clube do Livro, que é para quem quer desenvolver o hábito da leitura e ter mais profundidade no relacionamento com Deus. E todos esses três você pode entrar a qualquer momento, tá? E a gente tem também a mentoria em grupo, que é a mentoria Enraizadas. Então, Pri, já tô aqui com você no gratuito, já vi várias aulas, já fiz algum dos desafios com você, quero avançar. Só você falar comigo no direct, a gente conversa e a gente vê qual é o melhor curso
para você começar a dar os seus primeiros passos e avançar cada vez mais, tá bom? E aí, como eu falei pra você no começo da aula, o tema de hoje é sobre como que a gente faz pra vencer a procrastinação. Então, pega aí, ó, seu caderno, pra você anotar tudo que eu vou te explicar aqui hoje. É importante pra você conseguir colocar em prática. Pega também a sua Bíblia, tá? Aqui é aula, mas tudo que eu vou falar aqui com você é baseado na palavra de Deus. E aí, pra me ajudar, você vai clicar aqui nesse avião, tá? E vai chamar suas amigas, vai compartilhar com todo mundo, tá bom? Tem mais recado importante? Tem. Segunda-feira, dia 7 de março, a gente vai começar as nossas lives sobre a nossa leitura compartilhada. Eu acho que meu livro não tá aqui. Tessa, amor, se tu estiver vendo, me ajuda só a pegar ali o livro que eu deixei ali do outro lado da sala. Não consigo me levantar, tá? Então, a gente vai começar a nossa leitura compartilhada, mas pro final da aula, vou explicar tudo pra você e vou mostrar o livro também, tá bom? Então, bora lá. Quem aí já tá com o caderno? Já pegou tudo? Pegou material, tudo certo? Pegou sua Bíblia, seu caderno? Bora lá. Então, essa semana a gente tá estudando sobre os inimigos do nosso relacionamento com Deus. Quem aqui deseja ter um relacionamento mais profundo com Deus, tá? Ó, Camila já colocou o nome aqui. Obrigada, Camila. Faz o print aqui só pra você pegar logo o nome do livro, que eu também vou colocar nos stories o link dele, de onde você pode comprar, tá? Essa semana a gente tá estudando sobre os inimigos do seu relacionamento com Deus. A aula passada a gente já viu sobre a questão da inconstância. Obrigada, amor. Ó, já chegou. Ó, o livro é esse aqui, gente. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta, tá? Então, o livro que a gente vai começar é esse aqui. Na segunda-feira, dia 7, a gente já começa fazendo live do capítulo 1 e do capítulo 2, tá? E aí, fica ligada, porque nos stories, nos posts que eu vou fazer, eu vou dar dica pra vocês de como que você faz pra ler melhor, tá? Então, o livro, eu tenho o link dele pra você comprar pela Amazon ou pra você comprar pelo Kindle, que também é uma maneira de você ler online através do seu celular, tá bom? Então, bora lá pra nossa aula, pro nosso tema de hoje, que é sobre como vencer a procrastinação. Então, por que é que a gente precisa vencer a procrastinação? Quem aqui enfrenta problema com procrastinação em pelo menos uma área da vida? Eu, Pri, enfrento em algumas áreas que eu preciso vencer. Então, faz parte da nossa natureza humana, infelizmente, procrastinar, adiar aquilo, tá? Que a gente, eu tenho preguiça de fazer, ou é difícil, é algo muito desafiador, é algo que eu acho que vai doer, que vai me tirar da minha zona de conforto. Então, a gente vai adiando. Por que que a gente precisa vencer a procrastinação? Porque procrastinar é um sintoma de pecado. Como assim, Pri? Procrastinar é um sintoma da preguiça. E a preguiça é pecado. A gente vou já mostrar pra você na Bíblia aonde que fala sobre isso, tá? A procrastinação, ela impede que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E não é só, gente, a procrastinação em orar, em ler a palavra de Deus. Mas, por exemplo, a gente procrastina porque Deus fala uma coisa, a gente diz, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Deus fala, mas a gente não escuta, a gente não avança. E aí, nós precisamos entender o problema da procrastinação, ele é mais profundo, ele tá lá no nosso coração. Aquilo que é importante na nossa vida sempre perde espaço para o urgente por causa da nossa falta de tempo. Como assim, Pri? Você tá aí, você tem algo que você precisa fazer, digamos. Eu tenho um livro que eu preciso ler para minha faculdade, para o meu trabalho, para algo que eu preciso fazer. Eu vou adiando, adiando, adiando. E aí chega uma hora que se torna algo urgente. Chegou o dia da prova, você vai virar à noite lendo aquilo que era importante, mas não era urgente, rouba o lugar, tá? E aí você deixa de fazer outras coisas importantes.
Então, a procrastinação, ela sempre anda de mãos dadas com a inconstância. Por quê? É um dos motivos, né? A procrastinação, ela alimenta a inconstância. Começa e para, começa e para. Então, aquilo que é importante perde espaço por causa do urgente. E aí, o que é procrastinar? A gente precisa ter clareza na definição das coisas, porque se você não chama o seu inimigo pelo nome, você não sabe nem com quem você está enfrentando. E muitas vezes, como é que eu posso dizer? Você cria um medo de algo que não precisa criar. Dia desse eu estava assistindo um filme com azar, filme de criança. E aí uma das personagens diz assim, o nome desse monstro aqui é tal coisa e tem que ser falado. Porque se você não fala o nome dos monstros, se você não dá nome aos seus inimigos, o medo só aumenta, vira, né? Ali um medo, uma desculpa. Então, a gente precisa dar nome, definir contra aquilo que nós estamos estudando. A gente já entendeu que a inconstância é o quê? Um coração dividido. Uma pessoa que não sabe para onde está indo. E o que é a procrastinação, Pri? É adiar intencionalmente e habitualmente. Você tem o hábito de deixar as coisas para depois. Pri, quer dizer que eu nunca vou ter um imprevisto, que eu nunca vou precisar adiar um compromisso, algo na minha vida? Não. Todo mundo tem imprevisto, todo mundo tem problema. A questão aqui isso é um hábito para você? Você combina que vai fazer algo e no meio do caminho você desiste? E normalmente a procrastinação ela é mentirosa, porque quando é para os outros, quando é para resolver o problema de outra pessoa, normalmente o procrastinador ele se compromete e ele vai lá e ele faz. E aí a gente tem o hábito de procrastinar naquilo que vai mudar a nossa vida, naquilo que vai transformar o nosso coração. Então, procrastinar é deixar para outra ocasião algo que você sabe que deve fazer hoje. E especificamente falando do nosso relacionamento com Deus, qual é o problema? É que não ler a Bíblia hoje, talvez não me gere um problema hoje, mas lá no futuro, lá nas sementes que eu vou colher, vai fazer toda a diferença. Às vezes que eu li e que eu não li a Bíblia. Quando chega a hora de um problema, quando chega a hora de uma crise no casamento, uma crise financeira, se você não tiver firmado as suas raízes em Deus, através da Bíblia, da oração e de um relacionamento com Deus, o vento vai bater e a casa vai desmoronar. Como Jesus fala lá na parábola dos 2 tipos de fundamento. A casa que é construída na rocha e a casa que é construída na areia. Então, a grande questão que a gente procrastina no nosso relacionamento com Deus é que a curto prazo eu não vejo problema. E aí eu sempre gosto de falar para você o seguinte, que o pecado, você recebe agora o bônus e paga o preço depois. E o preço é caro. Bem caro. E as coisas de Deus, aquilo que é eterno, você paga o preço hoje e você desfruta um pouco mais na frente. Tudo na sua vida vai ter um preço. Tanto pecar, tanto negligenciar, tanto ser procrastinadora, ser preguiçosa, tem um preço. Talvez hoje você não está aí pagando ainda o preço da sua procrastinação, mas lá na frente a conta chega. E quando ela chega, minha amiga, pense, o negócio é difícil, tá? Então, procrastinar é tratar com desprezo e com negligência o tempo que Deus nos confiou. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você não é dona do tempo. Você não é administradora do seu tempo. Então, tem mulheres que dizem assim, Pri, eu quero aprender a administrar melhor o meu tempo. Eu, Pri, não ensino isso. No nosso curso Mapa da Fonte, a gente tem várias aulas. E numa dessas aulas eu tirei só para explicar o seguinte. Deus, ele é o Senhor do tempo e ele concede o tempo como uma ferramenta, tá? Para que a gente possa viver e para que a gente possa se mover. Quando você pega aquilo que Deus te dá e você faz de qualquer maneira, você está desprezando o que Deus te deu, negligenciando aquilo que Deus confiou nas suas mãos, ou seja, você está sendo infiel e ainda por cima você está tentando se colocar no lugar de Deus. Por quê? Qual é a mentira que a procrastinação faz a gente acreditar? Eu tenho todo o tempo do mundo.
depois eu faço, depois eu vou, depois eu leio, depois eu oro. Só que isso é uma mentira. Eu e você, nós somos limitadas. A gente só tem 24 horas por dia. E se eu não for fiel naquilo que Deus colocou nas minhas mãos hoje, os segundos, as horas do dia de hoje, elas vão passar. Amanhã eu vou ter um outro dia para ser fiel. Mas aquilo que eu deveria ter feito hoje, ficou no hoje, tá? Então, procrastinar é tratar com desprezo e com negligência aquilo que Deus te confiou. Então, quando você começa a ter consciência dessas verdades, você começa a acordar para a vida. Quando você procrastina, você não está só trazendo problema para você. Você está dizendo, ei Deus, aquilo que o Senhor me deu, não estou nem aí. O preço que o Senhor pagou na cruz para eu ter uma vida abençoada, para eu ter uma vida segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, tanto faz. Eu não valorizo. Então, como você se sentiria, como você se sente, por exemplo, quando você compra um presente para o seu filho, ele abre e ele diz assim, mas não era o que eu tinha pedido, não era essa cor não, mãe. Nós estamos sendo ingratas, tá? E Pri, qual é a raiz? Qual é o real motivo da procrastinação? É que, como eu falei com vocês, o procrastinador, a pessoa, quando você é uma procrastinadora, você está tentando ocupar o lugar de Deus. E o nome que a Bíblia dá para isso é idolatria. E todo pecado, inclusive da idolatria, o salário do pecado é a morte. Então, eu tenho todo o tempo do mundo, eu posso fazer depois. Então, eu e você, nós somos chamadas por Deus para sermos fiéis. Se você for prestar atenção, lá no livro de Mateus, capítulo 24, Jesus ele fala dos últimos dias, como vai ser os sinais, rumores de guerra, fome e tal, e peste, não sei o que mais lá. Quem aqui já leu Mateus 24 e olha para o cenário de hoje e vê que muitas coisas que Jesus falou ali como sinais estão se cumprindo? Você já percebeu isso? Se você continua lendo o livro de Mateus, você vai ver que no capítulo 25, Jesus, ele faz, menção de parábolas que elas têm conexão com a volta de Cristo. Então, a gente tem lá a primeira parábola, a parábola das 10 virgens. As virgens, todas elas eram cristãs, todas elas tinham lâmpadas. Só que algumas tinham óleo, outras não tinham óleo. As que não tinham óleo, elas ficaram aonde? Do lado de fora. O que significa isso, Pri? Algumas tinham relacionamento profundo com Deus e tinham óleo armazenado. E quando o rei chegou, elas tinham óleo, elas acenderam a lâmpada e elas entraram. Tô falando aqui bem resumido, tá? E as que não tinham óleo, as que não tinham relacionamento com Deus, o que foi que o noivo disse para ela? Ei, sai do meio que eu não conheço você. Então Jesus está dizendo que a vinda dele está próxima e que você precisa ter óleo na sua lâmpada, na sua lamparina. Outra parábola que ele fala ainda nesse contexto é a parábola dos talentos, que tem a ver com o que eu estou explicando aqui para você. O servo fiel e o servo infiel. O que aconteceu com o servo que enterrou o talento, que negligenciou, que foi infiel, que desperdiçou aquilo que o rei confiou nas mãos dele? O servo foi lançado fora, aonde há choro e ranger de dentes. Então, você precisa acordar para ontem. Não dá mais tempo da gente ficar brincando de amanhã eu leio a Bíblia. Amanhã eu estudo. Pri, amanhã eu me organizo. Você precisa prestar atenção. Jesus está às portas e você precisa, decidir qual é o tipo de pessoa que você vai ser a partir de hoje. Se você vai ser a mulher que tem óleo na sua lâmpada, que tem unção, que tem vida com Deus no secreto. Se você vai ser o servo fiel, que vai ouvir de Deus, servo bom e fiel, entra no gozo do teu pai. Ou se você vai ser daqueles que é deixado do lado de fora, porque você não se preparou. Então, o que eu tô falando aqui com você sobre o relacionamento com Deus é para hoje, para agora, para a sua vida de hoje, mas é também para a sua vida com Deus na eternidade. E aí, quando eu não conheço Deus de verdade, eu também não sei quem eu sou. O que é o problema do procrastinador, da pessoa que procrastina? Ela tenta ser aquilo que só Deus é.
Então, por que, Pri, que a gente tenta ocupar lugares que não pertencem a gente? Porque que eu amo a Deus, eu tenho Jesus no meu coração, eu quero ser fiel, mas eu erro nessas coisas. Porque falta pra gente conhecimento de quem Deus é. Quando eu não sei quem Deus é, por exemplo, Deus, ele é eterno, ele não tem começo e ele não tem fim. Isso é Deus. Eu e você, nós somos limitadas. Cada um aqui tem uma data, tem um dia que nasceu, uma hora que nasceu. Inclusive, março chegou, glória a Deus. Mês do meu aniversário, tô super feliz já. O aniversário é só lá no final do mês, eu já tô celebrando. Mas nós temos data de nascimento. E a gente vai ter a vida eterna no céu ou no inferno. Depende das escolhas que você faz. Se você decide caminhar com Jesus ou não. Mas nós não somos iguais a Deus, certo? Aproveita que eu parei para respirar e para beber água. Pega aqui, ó, o aviãozinho e chama as suas amigas pra cá. Porque tem mais gente que tá precisando ouvir essa aula aqui, ó. Marcinha colocou aqui que o aniversário dela é dia 8. Mesmo dia do aniversário da minha sogra. O meu é só no final do mês, minha gente. Eu sou daquelas que entrou março, eu já tô anunciando. É só lá pro dia 29, tá? Então vamos lá. Eu tava falando com vocês que nós agimos como se nós fôssemos Deus, quando na verdade nós não somos. E, gente, eu não tô falando aqui sobre a vinda de Jesus pra você ter medo, pra você ficar assim apavorada, pra gerar ansiedade, né? Tessa aqui conta que quando ele era criança, que ele fazia bobeira, né, desobedecer a minha sogra, ela botava ele pra ouvir o CD da última trombeta, o CD não, o disco, o LP da última trombeta, que era uma coisa que falava, né, do arrebatamento, que todo mundo foi embora e os anjos, e aí ele ficava com medo. Tecnicamente era essa a técnica da minha sogra, para ele ficar com medo e pedir perdão a Jesus dos pecados. Mas não é isso que eu tô falando aqui com você. Ó, tem um monte de gente massa, ô coisa boa, tá? Tati, Condessa, Tânia, Marcinha, vamos celebrar juntas, meninas. Então, como eu tava falando pra você, eu não tô aqui falando sobre a vinda de Jesus pra você ter medo. Por quê? Porque a volta de Jesus, pra quem é cristã, pra quem faz parte da família de Deus, é motivo de alegria. Ó, Tess está dizendo que no long play da última trombeta, todo o culto eles se reconciliavam. Mas eu não tô falando da vinda de Jesus para você ter medo, é para você ter consciência. Jesus, ele fala, lá em Mateus capítulo 24, ele repete no mínimo 4 vezes no mesmo capítulo, que o maior sinal da vinda de Cristo é o engano. Então tem muitas pessoas que estão vivendo o engano. O meu papel aqui com você, toda segunda, toda quarta, toda sexta-feira, é tirar dos seus olhos, tá? As vendas que estão aí nos seus olhos. Mentiras, pecados, pequenas sugestões que fazem você acreditar, tá? Que Deus é uma coisa que ele não é. Então você precisa alinhar o seu coração. Nós agimos como se nós fôssemos Deus. Gente, eu tô só vendo aí, vocês colocando aí as datas de aniversário. Parabéns para quem faz aniversário em março. A gente vai celebrar juntas, tá? Então vamos lá, abre aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6, tá? A gente vai ler do versículo 6 ao versículo 11. Eu vou ler para você em 2 versões. Vou ler na versão da Bíblia NAA, que é Nova Almeida Atualizada. E eu vou ler também depois na versão da Bíblia a Mensagem, tá? Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 a 11. Pega aí a Bíblia, tá? Abre aí. Deixa eu colocar aqui também, ó. Eu tô falando aqui de Mateus 25, gente. O meu aplicativo aqui da Bíblia já caiu logo em cima dele. Mas não é ele que a gente vai ler agora. A gente vai ler Provérbios, capítulo 6. Eita, peraí. Provérbios 6, do 6 ao 11, certo? Ele fala aí sobre a lição da formiga. Presta atenção aqui sobre o pecado da preguiça. O que é que ele faz? Versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. No nosso caso, ó preguiçosa.
Observe os caminhos dela e seja sábia. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara a sua comida. No tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando vai se levantar do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo. Braços cruzados para descansar. E a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria a atacará como um homem armado. Essa versão que eu li para você foi aqui da minha Bíblia, ó, Nova Almeida Atualizada. Agora eu vou ler na versão da Bíblia Mensagem, que só tem no aplicativo Oliver Tree, tá? Você preguiçoso, olhe para a formiga. Observe-a e aprenda alguma coisa com ela. Ninguém precisa dizer o que fazer. Ela não tem chefe, ela não tem patrão. Ei, você não é criança para ter que ter uma pessoa no pé do seu ouvido dizendo o que você tem que fazer, tá? Mas a formiga, ela estoca alimento durante o verão e durante a colheita armazena a provisão. E você, por quanto tempo vai ficar vadiando sem fazer nada? Quanto tempo ainda vai ficar na cama? Um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isto, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. Então preste atenção. Você quer ser uma mulher que tem uma vida cheia de necessidade? Não, eu não quero. O que eu quero pra mim, eu desejo pra você. Que você seja uma mulher próspera. O que é ser próspera, Pri? É ter a paz de Deus no seu coração. É ter a sua mente alinhada com a vontade de Deus. É ter saúde. É ter a sua família alinhada. É ter conforto na sua casa. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que se eu e você, se nós formos procrastinadoras, se nós formos preguiçosas, o que a gente vai ter é destruição, miséria e necessidade permanente. Então, eu e você, a gente não foi chamada para ficar encostado. O resultado da preguiça e da procrastinação na nossa vida é morte e destruição. Então, por exemplo, se você não cuida da sua casa, eu vou dar aqui um exemplo para você entender sobre a questão da Bíblia e da oração. Se você não cuida da sua casa, se você não limpa, não lava a louça, não lava a roupa, a sua casa, ela vai ser um centro de sujeira, um centro de imundície. E aí, além do problema espiritual que a sujeira traz, porque sujeira anda junto com o demônio, se você não sabe, você vai ter problema de saúde. Sua família vai ficar doente, você vai trazer vírus, bactéria para dentro da sua casa, certo? Então, quando você não cuida bem da sua casa espiritual, do seu coração, você está fazendo a mesma coisa, só que no nível muito pior. Porque a sujeira que nós acumulamos no nosso coração, quando a gente não limpa o nosso coração, quando a gente não lava a nossa mente com a palavra e nem se conecta com Deus através da oração, é o pecado. E aí o pecado, ele traz destruição. A Bíblia diz que um abismo vai chamando o outro abismo. Então, se você quer ter o seu templo, a sua casa limpa, você precisa ter tempo com Deus, você precisa se dedicar para Deus. Então, o problema do procrastinador é: eu sei o que eu preciso fazer e eu não faço. E isso também é pecado de omissão. Pri, onde é que tá isso na Bíblia? Misericórdia, eu não sabia nem que a preguiça era pecado. Agora tu tá me dizendo que se eu sei que eu preciso fazer uma coisa e eu não faço, eu tô pecando? Exatamente. Abra a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Último versículo desse capítulo. Abre aí. Tiago, capítulo 4, versículo 17, tá? Olha só. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se você sabe o que precisa ser feito e você não faz, a Bíblia diz que isso é pecado. Então, procrastinar é o quê? Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu deixo para amanhã.
Então é por isso que a procrastinação ela é um problema. Porque não tem como você ser amiga do pecado e ser amiga de Deus. O próprio Tiago, ele fala aqui na carta dele, inclusive, no capítulo 4. No capítulo 4, versículo 4. Olha o que é que ele diz sobre você ter amizade com o pecado, tá? Gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, quando você sabe que você precisa fazer o certo e você não faz, o que acontece? Você está pecando. E escolher o pecado, decidir trilhar pelo pecado, mesmo sabendo que não é algo que agrada o coração de Deus, porque você que está aqui comigo, você já entendeu que a procrastinação não é de Deus. Você não tem mais a desculpa de que você não sabia sobre isso, tá? A gente eliminou essa desculpa. Então, quando eu conheço a Deus, mas ainda assim eu sei que algo é pecado e eu continuo fazendo, eu continuo agindo daquela maneira, eu estou me tornando amiga do mundo. E ou você é amiga de Deus, ou você é amiga do mundo. Não tem como você ser uma mulher preguiçosa e ser uma mulher segundo o coração de Deus ao mesmo tempo. Não combina. Por quê? Porque preguiça é pecado, tá? Então, a procrastinação, ela se instaura quando Deus sai do centro do nosso coração, tá? Então, a procrastinação, ela não pode fazer morada no nosso coração. A gente tem que tirar ela do nosso caminho. E Pri, como que eu faço para vencer o pecado da procrastinação? Vou falar aqui para você sobre 3 coisas, tá? Que você precisa fazer para vencer a procrastinação. E quero te dar uma sugestão de algo que você pode fazer. A gente tem um curso que é o Mapa do Tempo. Esse curso, eu comecei a pensar nele porque muitas mulheres chegam para mim e dizem assim, Pri, eu não consigo me organizar para ter tempo com Deus. Eu tenho muitas coisas para fazer, ou eu não sei por onde começar, minha agenda, minha vida é tudo bagunçado. E aí eu comecei a estudar sobre a organização de tempo, porque as meninas chegavam para mim no direct e diziam assim, Pri, como que tu faz tudo isso? E na minha cabeça era algo normal, algo fácil de fazer, né? Fazer meu planejamento e ir lá executava. Só que eu comecei a entender as barreiras que eu passei. Eu era uma pessoa extremamente procrastinadora, extremamente desorganizada. Então eu peguei aquilo que eu já fazia na minha vida e transformei num curso. Só que o que foi que eu percebi? Que o meu problema, o seu problema, não é a nossa agenda desorganizada. Você não precisa de um planner novo, você não precisa de agenda, de aplicativo. Não são as ferramentas. O nosso problema é o nosso coração desalinhado. Então, a gente já viu isso na inconstância, a gente tá vendo aqui hoje na procrastinação. E na sexta-feira, quando eu for falar pra você da superocupação, você vai ver que todos os problemas, eles nascem de um coração desalinhado. Como assim, Pri? O centro do seu coração deveria ser Deus. E aí, quando Deus ele não senta no trono, quando você coloca dinheiro, casamento, filho, ou você mesma sentada nesse trono, a sua vida toda se desalinha. Então, as minhas alunas, elas ouvem sempre eu falar essa frase. Eu não consigo te ajudar a alinhar a sua agenda sem antes te explicar como que você faz para alinhar o seu coração. Então, lá no Mapa do Tempo, que é um dos cursos que eu tenho, o foco dele é, no primeiro módulo, a gente alinha o nosso coração, a gente desce do trono, sai do pedestal, coloca Deus de volta, aprende a buscar a Deus, para depois conseguir organizar a agenda. Então, o meu convite para você que diz assim, Pri, eu entendi que eu tenho um problema com procrastinação, com a inconstância, eu entendi que a minha vida tá toda bagunçada e eu quero a sua ajuda para vencer isso. O meu convite para você é, venha hoje, sem falta, hoje para o Mapa do Tempo. Por quê? Um dia que você passa sem se organizar, um dia a mais que você passa sem buscar a Deus, são sementes que nós estamos plantando. E eu, Pri, já plantei muitas sementes erradas. Já colhi muito por causa da preguiça, por causa da procrastinação. Então, eu criei esse curso para ajudar outras pessoas a não precisarem passar pelas mesmas dores que eu passei. Então, eu, Pri, já perdi casa,
já perdi trabalho, já perdi rendimento financeiro, porque eu era procrastinadora, porque eu era encostada. Igual eu falei aqui pra você quando eu li Provérbios capítulo 6. Eu era essa pessoa que tava sempre deixando, ai não, depois eu faço, depois eu leio, depois eu oro, depois eu limpo. E nesse depois eu faço, nessa de fazer só o que eu quero, só o que eu gosto, eu fui escorregando, descendo ladeira abaixo. E se não fosse a misericórdia de Deus e o que tá aqui na Bíblia, a destruição tinha sido completa, tá? Então você não precisa chegar no processo da destruição total, da desorganização total, para começar a resolver o seu problema. Você pode começar a fazer isso hoje, tá? Então, vamos lá. Pri, quero entrar no mapa do tempo hoje. Então você fala comigo no direct, que eu já libero lá o link para você, tá? No mapa do tempo você vai receber o passo a passo para alinhar o seu coração, organizar o seu coração primeiro e depois organizar a sua agenda. As meninas que estão aqui, que são do mapa do tempo, tem um exercício que a gente fez essa semana, né? Que as meninas disseram assim, meu Deus, Pri, como eu desperdiçava o meu tempo. Como eu gastava meu tempo com aquilo que não era bom. Eu dizia que eu não tinha tempo, mas na verdade eu estava usando o meu tempo para fazer outras coisas. Então, vem pro mapa do tempo que eu vou conseguir te ajudar lá no passo a passo. E aí, quais são as 3 coisas que você precisa fazer para começar a vencer a procrastinação? Primeira coisa, Deus precisa ser o centro da sua vida e não você mesmo. Qual é o grande problema do procrastinador? Ele está sentado no trono do coração dele e ele diz, eu faço no meu tempo, do meu jeito, na minha hora. Só que a partir do momento que você recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, como seu Salvador, Senhor, gente, Senhor da sua vida, isso significa o quê? Você vive para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Não tem como você ser discípulo de Jesus e você fazer as coisas no seu tempo. Discípulo, ele morreu. O que Jesus disse? Você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. A gente tem que ser como Paulo. Ei, eu já não vivo mais para mim. Eu morri pro pecado e a minha vida agora, tá? É para agradar a Deus. Então, ou você vive para agradar a Deus, ou você vive para agradar você mesmo. Ou Deus está sentado no trono, ou você está sentada no trono. Então, Pri, como que eu faço para eu saber quem está sentado no trono do meu coração? Observa aonde você está gastando o seu tempo, o seu dinheiro e as suas energias. Eita, Pri, eu gasto todo o meu tempo só lá no meu trabalho. Eu trabalho 20 horas por dia. Tô exagerando aqui, mas é porque é tipo isso. Então, houve uma época da minha vida que o meu Deus, o ídolo que governava o meu coração, era o trabalho. E aí tudo ao redor ia sendo destruído por causa da minha idolatria. Então, como é que eu avalio quem está no centro do meu coração? Aonde você gasta o seu tempo? Aonde você gasta o seu dinheiro e aonde você gasta a sua energia? É isso que comanda a sua vida. Como assim onde eu gasto a minha energia, Pri? O que você fica pensando? Sobre o que é que você pensa durante o seu dia? O que é que ocupa o seu pensamento? Se o seu pensamento, se o seu tempo, se o seu dinheiro é gasto muito mais em alguma coisa que não seja Deus, você precisa revisar. Pri, como assim gastar dinheiro no meu relacionamento com Deus? Quando você abre mão de estar trabalhando, de estar vendendo para buscar Deus no secreto, isso é dinheiro investido, é tempo também. Quando você compra um livro para você ler, quando você investe numa Bíblia, você está investindo no seu relacionamento com Deus, tá? Então, anota aí. Como que eu faço para saber quem é que está no centro da minha vida? Onde eu gasto o meu tempo, aonde eu gasto o meu dinheiro e aonde eu estou gastando a minha energia. As suas prioridades não é aquilo que você fala. Ai, Pri, Deus é o centro da minha vida. E como é que tá a sua agenda? Eu não acredito, gente, em palavra. O que eu acredito é na rotina. Tem muitas pessoas que dizem assim, ai, Deus é o centro da minha vida, Deus isso, Deus aquilo outro, mas é só de falar. Não existe um agir que demonstre isso, tá? Então vamos lá, primeira coisa, Deus precisa ser o centro da sua vida. Segundo,
Você precisa conhecer a Deus profundamente e não só de ouvir falar. Eu gosto muito de uma frase de um autor que eu amo, que é Charles Swindoll, e ele diz o seguinte: Deus, ele não revela os segredos dele para a mente, para a alma preguiçosa. Tem mulher aqui que diz: eu quero saber a vontade de Deus. Eu queria viver o que Deus quer para mim. Ela já começa na preguiça, né? No queria. Ela não quer mais. É um desejo assim tão fraco. Você já vê tanto a procrastinação instalada que ela queria, não quer mais. Então, você que falava: eu queria isso, tira essa palavra do seu vocabulário. Eu quero ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia. Então, a gente precisa conhecer a Deus com profundidade. Como que eu faço isso, Pri? Bíblia e oração. E o terceiro passo, tá? Para você vencer a procrastinação é agir. Como assim, Pri? Não adianta você dizer assim: eu quero vencer a procrastinação. Tá, mas o que você tá fazendo para resolver? Eu quero ler a Bíblia, certo? Já leu a Bíblia hoje? Já sentou? Já fez? Então, você precisa agir. Procrastinação. Eu adio a ação. Então, como que eu venço a procrastinação? Agindo. Mas agindo como? Feito um carro desgovernado, uma besta, uma coisa assim, desenfreada? Não. Agindo com sabedoria, segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque você coloca Deus no centro da sua vida, você vive a sua vida para agradar a Deus, você conhece profundamente Deus, que é o passo 2, tá? E aí você tem direção clara de como agir, tá? Para de falar e começa a fazer. Menos falar as coisas e mais fazer. Então, quais são os três passos? Deus no centro da sua vida e não você. Conhecer a vontade de Deus com profundidade. E o terceiro passo, agir. Sai do lugar. Vai fazer alguma coisa. Qual é o problema de agir? É que tem gente que quer sair do 0 para o 80. Eu não leio a Bíblia, vou ler a Bíblia toda em uma semana. Não vai fazer isso, que não vai funcionar. O que você tem que fazer? Eu vou ler uma página da Bíblia por dia? Glória a Deus, já é um começo, tá? Então, como eu falei pra você, lá em Mateus capítulo 25, tá? Do versículo 14 ao 30, ele fala da parábola dos talentos, que é o cenário dos últimos dias. Então, aquele homem que ele foi infiel, ele enterrou o talento dele, ele procrastinou. Ele teve medo de não conseguir entregar o que Deus queria e aí ele não fez nada. Então, a gente não pode ser como esse servo infiel. Por quê? Jesus vai chegar e a gente vai prestar contas. Deus, ele vai querer saber: ei, o que foi que você fez com o tempo que eu te dei? Você viveu tantos anos X, todos os dias você tinha 24 horas. O que foi que você fez do seu tempo? Deus, ele não vai olhar para a sua agenda lotada, para os seus milhares de compromissos, para um monte de coisa, para a bagunça que tava. Deus, ele vai olhar para os nossos frutos. Se a gente pegou aquilo que recebeu de Deus e se a gente multiplicou ou se a gente desperdiçou. Então, Jesus, ele está às portas. E aí, eu e você, a gente precisa decidir hoje como que a gente vai se apresentar diante de Deus, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos fazer o nosso print. Vou fazer aqui o print com um livro para você se lembrar de adquirir o seu, tá? Que na segunda-feira a gente começa as nossas aves e, em nome de Jesus, manda embora, tá? Essa procrastinação. Manda embora isso. Busca Deus enquanto é tempo. Traz azeite para a sua lâmpada enquanto é tempo. Não deixa para amanhã a oração que você precisa fazer hoje. Outra coisa, existem pessoas que poderiam estar sendo salvas, conhecendo a Jesus através da sua vida, do seu testemunho, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, e você tá aí no meio, empatando Jesus de agir porque você tá procrastinando, tá? Então joga isso fora, manda-se embora a procrastinação. E se você quer a minha ajuda, Pri, entendi que eu sou procrastinadora, quero a sua ajuda para vencer isso. Vem ser minha aluna no Mapa do Tempo hoje.
ok? Então, bora lá. Faz aí o seu print. Printou? Então, ó, compartilha nos seus stories, chama as suas amigas para virem participar da nossa leitura coletiva, tá? Na sexta-feira, a gente vai estudar sobre a questão de não ter tempo. Qual é a real dessa história que a gente fala de não ter tempo, tá bom? Inclusive, vai ser uma introdução já do nosso livro, tá bom? Então, espero você na sexta-feira. Qual o nome do livro? Como ter o coração de Maria no mundo de Marta, tá bom? O replay dessa aula vai ficar disponível para você na parte da tarde, tá? E aí, você compartilha, por favor, com suas amigas essa aula para abençoar a vida de mais pessoas, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e até sexta-feira.